Bom, existe um fenômeno que é quase universal na jornada de quem tenta ler os textos bíblicos inteiros, sabe? Ah, o famoso fôlego inicial que acaba de repente, né? Exatamente. A pessoa começa com um nível de empolgação altíssimo. Gênesis oferece aquele drama familiar épico, a criação do cosmos. Sim, as fundações da humanidade ali, né? Isso. E logo em seguida vem Êxodo, com as pragas, a abertura do mar, que é uma narrativa tipo digna de cinema mesmo, cheia de tensão e libertação. É o clímax da história. Pois é, só que aí a página vira. A leitura esbarra no livro de Levítico, alcança o capítulo 11 e, bom, o projeto simplesmente morre. É o grande cemitério das boas intenções literárias. Nossa, com certeza, a frustração é real. É. De repente, a sensação é de sair de uma jornada heróica e entrar no que parece ser um manual de inspeção sanitária antiquado, sabe? Um compêndio super árido de regras de higiene de milhares de anos atrás. Aham, é como a gente lê hoje, né? Exato. Mas a bibliografia que a gente trouxe para a mesa hoje, nesse nosso mergulho profundo, vira esse jogo completamente. A gente vai cruzar artigos de linguística hebraica, análises antropológicas e ensaios exegéticos contemporâneos. E tudo isso para provar que há um gênio pedagógico escondido nessas páginas, né? Exatamente. A missão aqui não é debater dietas, nem defender doutrinas específicas. Como sempre, a gente está aqui de forma imparcial. A ideia é desconstruir essa leitura rasa. E olha, o que a pesquisa revela logo de partida é que ao ler esse texto com as lentes do nosso mundo moderno, a gente o reduz a uma mera questão de saúde pública. O que é um anacronismo enorme, né? Gigantesco. A intenção do autor estava a anos-luz de distância de uma preocupação calórica ou de evitar uma intoxicação alimentar, sabe? Uhum. Se a análise ficar presa nessa superfície das restrições biológicas, a gente perde talvez uma das estruturas de ensino mais brilhantes já elaboradas. A gente perde a essência da coisa. Exato. E para reestruturar a visão geral sobre esse documento, a gente precisa estabelecer a premissa central. Deus não estava montando um cardápio, estava formando um povo. Uau! Essa frase âncora muda tudo. Não é sobre dieta, é sobre identidade. É sobre identidade. A meta era forjar uma nação completamente nova a partir de um grupo de pessoas que passou gerações imerso na cultura egípcia. E essa transição de mentalidade precisava ser brutal, né? A nossa documentação aponta que o primeiro muro a ser derrubado para entender essa formação é o do idioma. Ah, o idioma. Com certeza. Porque, avaliar um texto hebraico milenar, usando um dicionário da nossa mente ocidental contemporânea, é garantia de erro de interpretação, né? É um atalho para confusão, né? Pois é. O texto usa classificações muito específicas, que foram traduzidas para nós como puro e impuro. A questão é que a palavra impuro, hoje, carrega um peso moral gigantesco. Sim, a associação imediata que a gente faz é com algo maligno em sua essência, né? Exato, algo eticamente perverso, sujo. Mas o hebraico bíblico opera em outra frequência. A palavra original ali é tamei. E essa distinção linguística altera todo o cenário. Porque, veja bem, tamei não denota maldade intrínseca ou perversidade. Peraí, então o animal também não é um bicho mau? De jeito nenhum. Não é um erro da criação. O conceito significa, na verdade, uma incompatibilidade de estado. E incompatibilidade? É algo que está fora de sintonia com o ambiente da santidade. O foco nunca foi dar uma nota de bom ou ruim para o animal, mas estabelecer a relação dele com aquele propósito maior de formar um povo separado. Aham. E aí a gente entra no termo para santo, que é kadosh. Não tem nada a ver com aquela aura brilhante sobre a cabeça que a arte medieval nos acostumou a ver. Sim, a gente tem muito essa imagem, né? Muito. Mas kadosh significa literalmente separação, distinção. O ato de cortar e apartar, a santidade começa na distinção. Olha, essa ideia de incompatibilidade no lugar de condenação moral pede uma imagem mais clara. Eu estava pensando aqui numa sala de cirurgia moderna, sabe? Boa analogia. É um ecossistema construído em torno de um único princípio, a asepsia total, a preservação da vida. Sim, a pureza do ambiente. Isso. Aí imagina que alguém entra nessa sala calçando um par de botas de borracha coberta de lama fresca de um jardim.
O alarme soa imediatamente, né? Com certeza. Mas a lama não é má. A lama não cometeu um pecado moral. Na verdade, a lama é vital lá no jardim, para as sementes germinarem. Exatamente. Só que, dentro daquele contexto cirúrgico, a lama quebra o padrão. Ela é incompatível com a atmosfera exigida. Ela é, nesse sentido hebraico, tamei. É brilhante. É o reconhecimento de que aquele elemento não pertence àquele espaço específico. Mas como levar isso para o deserto, né? Aí que tá. A imagem da lama ilustra perfeitamente para nós hoje. Mas a gente precisa transportar isso para a realidade de uma nação acampada no deserto há milhares de anos. O desafio pedagógico era monumental. Muito! Imagina como instalar essa consciência de limites e espaços na mente de milhões de pessoas sem escola, sem pergaminhos para todo mundo. Sem um sistema de educação formal. Pois é. A resposta divina, que as fontes documentam, foi transformar o ambiente ao redor na própria sala de aula. A natureza virou uma lousa escolar gigantesca. Exato, os animais não eram só fauna, eles eram um vocabulário vivo. E essa transição de conceitos abstratos para o cotidiano físico é o que torna o material de hoje tão denso. Se a ideia é ensinar um povo a ser coerente, as regras dos animais terrestres formam um sistema muito engenhoso. É fascinante quando a gente olha os detalhes. Muito, porque o texto exige duas características simultâneas, né? Para o animal ser compatível, ele precisa ruminar e ter o casco fendido. A pata dividida, exato. E numa leitura rápida, parece só uma regra biológica aleatória. Mas os teólogos e antropólogos mostram que a biologia aqui serve como uma metáfora comportamental. É um nível de detalhe simbólico notável, sabe? Pensa no processo de ruminar. É interno, é contínuo. O animal come, processa, traz de volta. Isso, ele mastiga de novo. É um ciclo de internalização profunda. No imaginário do Antigo Oriente Próximo, isso espelha a pessoa que não engole as coisas do mundo passivamente. É alguém que medita, processa e reflete continuamente. É a atividade da mente e do espírito. E o casco fendido entra onde nessa história? O casco lida com o exterior. É o ponto de contato do animal com o solo, a ferramenta de caminhada. Uma pata dividida representa um andar distinto, separado daquele impacto bruto dos grandes predadores, sabe? Entendi. Então, a união dos dois mostra que a vida interior, o processamento, tem que estar em harmonia com o caminhar exterior, que é visível. Perfeito, o interno alinhado com o externo. E isso explica um dos maiores mistérios dessa lista: o porco. Ah, o famoso caso do porco. Sim, porque há décadas circula aquela teoria de que o porco foi proibido por causa de doenças no clima árido, tipo triquinose, né? É a teoria mais comum que a gente escuta por aí. Só que a nossa documentação de hoje desconstrói isso totalmente. Povos vizinhos comiam porco e não eram dizimados por epidemias. Ovelhas mal cozidas também davam doenças. Sim, não faz sentido ser só higienismo. O problema com o porco não era parasitário, era estritamente pedagógico. Ele tem o casco fendido, ou seja, por fora, ele exibe a característica exigida. Quem olha ele andando acha que tá tudo certo. Exato, mas ele não rumina. Falta todo o processo de internalização. O porco, na verdade, é a escultura viva da hipocrisia. E é uma imagem muito forte. Ele representa aquela postura de quem tem uma casca de retidão ética ou religiosa, mas é vazio por dentro, sabe? Não processa nada. O porco é a disparidade em pessoa, ou em animal, né? É a fratura entre o parecer e o ser. E o mais interessante na arquitetura do texto é que o currículo muda quando o ecossistema muda. Como assim? Quando a gente sai da terra firme e vai analisar os animais aquáticos, a regra se transforma. Na água, precisa ter barbatanas e escamas. Ah, sim. Porque o ambiente hídrico traz novos desafios. A água é instável, fluida, tem correntes fortes o tempo todo. É um meio sem caminhos demarcados. Exato. Então as barbatanas dão a direção e a propulsão para nadar contra a correnteza. Já as escamas funcionam como uma armadura microscópica contra parasitas e a temperatura do meio. Resumindo, direção e proteção. Direção e proteção, exatamente. Olha, Levítico 11 é uma escola de discernimento. As aplicações disso descrevem assustadoramente a nossa realidade atual. Como sim? Faz o paralelo. Pensa bem, a metáfora da água é o cenário perfeito para o nosso século XXI. Estar conectado ao mundo digital,
As redes de informação é exatamente como ser jogado num oceano instável. Nossa, faz todo sentido. É um oceano de algoritmos. Sim, e as correntes não pedem permissão para arrastar a gente. Tendências ditam debates, a cada dia tem uma indignação fabricada circulando. Uma maré de opiniões, né? Se a pessoa não desenvolve as barbatanas da intencionalidade, saber para onde quer ir e resistir à corrente e às escamas da barreira crítica, o resultado é óbvio. Ela é encolhida pelo meio. Exato, ela é arrastada pelas marés. Fica permeável a qualquer toxina do ambiente. É muito profundo isso. E a complexidade desse treinamento não parava na água ou na terra. A estrutura forçava os israelitas a olhar para o céu e até para o pó do chão. Os pássaros e os insetos. Isso. Nas aves não tem regra anatômica de bico ou asa. Tem uma lista negra de espécies proibidas. E o que elas têm em comum? Segundo os ornitólogos que consultamos, o traço comum é o comportamento alimentar. São aves de rapina, carniceiras. O princípio foca na nutrição. Entendi. Aves que vivem da morte de outros. Exatamente. A mensagem é que um povo que representa a vida divina não pode extrair seu sustento da morte. Não dá para prosperar na base da destruição ou da exploração da fraqueza alheia. A dieta ensinava uma ética de não violência a cada refeição. Incrível. E o chão? Os insetos. Isso é meio incômodo para o leitor moderno. É pensar que a pedagogia chegava nas pragas agrícolas, né? Sim, o texto desqualifica quase todos os insetos, tipo os que rastejam ou enxamem desordenadamente. Mas abre uma exceção para os que têm pernas longas e saltam. Os gafanhotos, por exemplo. Exato. E a diferença não é estética, é a mecânica do movimento. O rastejar é passivo, o enxame é caótico e reativo. Mas o salto não. O salto exige energia, né? Exige ajuntamento de energia, uma pausa e uma explosão com direção. É um movimento com propósito. Rompe a inércia rastejante. Que diferença tangível entre o caos e o propósito ativo, né? O enxame vai cegamente, mas o salto desafia a gravidade. É um alerta contra viver no piloto automático. E tudo isso converge para a parte mais densa do sistema. A relação com a morte e as carcaças. Sim, o contato com o cadáver transferia impureza imediata, mesmo se o animal fosse puro e morresse de velhice. Mas por que essa severidade toda com carcaças? Porque na cosmovisão da época, a morte não é só um processo biológico. Ela é a ruptura total com o fluxo de vida do Criador. É a antítese da presença divina. Entendi. Tratar algo que perdeu o sopro de vida como se fosse viável e rotineiro era um erro grave. Muito grave. E se a gente transportar isso para os relacionamentos e as instituições hoje? Nossa, o diagnóstico é duro. É o hábito humano de insistir em abraçar carcaças. Exatamente. Estruturas burocráticas que não geram mais resultado, relacionamentos que secaram e ficaram tóxicos, rotinas vazias mantidas só pela aparência. É perigoso manter a casca quando a substância já evaporou, sabe? Esse contato com a morte estrutural drena nossa vitalidade no presente. Então, juntando tudo, ruminar, as escamas, a recusa de comer a morte, o repúdio à carcaça, o que parecia opressão vira um sistema sofisticado de filtragem. Exato. Tudo servia para construir uma mente criteriosa. E a premissa que fica é essa: nem tudo que existe pode ser incorporado à sua vida. Essa frase resume perfeitamente. E isso transforma até o ato de comer, né? Deixava de ser só suprir a fome. 3 vezes ao dia, no prato, a pessoa exercitava o raciocínio crítico de quem era e como deveria caminhar pelo mundo. Mas aí a gente chega num ponto de tensão máxima, um divisor de águas histórico. A transição para o Novo Testamento, certo? Isso, porque se essa estrutura toda foi genial no Antigo Testamento, por que a exigência mudou? Os documentos do Novo Testamento não cobram essa inspeção toda. Onde que a chave vira? A nossa pesquisa aponta para aquele confronto em Marcos, no capítulo 7. Ah, o debate com os líderes religiosos. Esse mesmo. Séculos tinham passado e aquela pedagogia visual virou uma corrupção sistêmica. Os líderes esvaziaram o simbolismo e focaram só na performance exterior. Perderam o sentido original. Totalmente. O foco não era mais o caráter, mas sim a técnica cirúrgica de lavar mãos. Eles tinham virado o porco da sua própria legislação, sabe? Nossa. Tinham o casco fendido do rigor estético, mas não ruminavam misericórdia ou justiça. Exato.
Então, quando Jesus entra nesse debate, muita gente entende errado, achando que ele destrói a lei antiga. Mas não é isso que acontece, né? Não, ele a resgata do sequestro e eleva a exigência. O erro dos líderes foi achar que a contaminação estava na poeira ou no prato. E o discurso de Marcos 7 muda o eixo da realidade. Jesus expõe que o que entra pela boca vai só para o sistema digestivo. É biológico. Sim, não afeta a identidade. O verdadeiro vetor de destruição é o trânsito interno, o que sai das intenções, das maquinações do intelecto. Isso contamina. Fica claro que o problema nunca foi só o prato, sempre foi o coração. O holofote foi para o campo de batalha definitivo. Aquela Torá física operou como as rodinhas de treinamento numa bicicleta, sabem? Uma civilização na infância espiritual. Exatamente. A conclusão teológica central aqui é que Jesus não cancela a pedagogia. Ele a internaliza. A fronteira de fiscalização sai dos lábios e vai para a vontade. Isso. A capacidade de distinguir o sagrado do mundano agora precisa acontecer nas emoções invisíveis, nas intenções ocultas. O exercício de discernimento que acontecia nas feiras agora acontece no silêncio da mente. E o peso de transferir essa vigilância para a mente aterrissa nos dias de hoje com muita urgência. Sim, o desafio é até maior hoje. Porque a gente não precisa fiscalizar o casco de um rebanho, mas operar uma mente com filtros rigorosos numa era de hipersaturação. É o grande desafio. A dieta hoje não é gado, é informação incalculável, né? Exato. Cada conteúdo que a gente digere numa tela, cada ciclo de fofoca consumido, cada ambiente tóxico na internet, tudo isso molda a nossa sensibilidade espiritual. O tráfego de consumo diário continua sendo o que forja quem nós somos. O princípio não expirou. Absorver o caos cultural sem filtro interno é como abandonar as escamas no meio do oceano. O abraçar o comportamento daquela ave carniceira. Perfeito. O tecido da realidade ainda pede uma consciência capaz de se separar, de examinar o cardápio infinito de distrações modernas e ter a precisão de deixar a toxina na porta. É um nível de responsabilidade que esmaga qualquer visão simplista do texto bíblico. Os textos antigos são um espelho de alta resolução da nossa mente hoje. São atuais demais. E isso nos deixa com um pensamento muito provocativo para fechar a nossa reflexão de hoje. Acompanhe essa lógica. Vamos lá? Se lá no passado, a mente das pessoas era treinada para entender a sobrevivência moral, observando um animal ruminar ou um inseto saltando com foco, que aparatos e rotinas o universo poderia estar usando neste exato minuto para testar a nossa coerência interna? Nossa, é uma pergunta pesada. Pois é. Se a criação continua servindo de lousa pedagógica através de como os algoritmos tentam nos domar ou como as dinâmicas sociais recompensam a nossa raiva, será que o ensino continua sendo transmitido e nós é que perdemos a capacidade de ler os sinais? A resposta para isso, com certeza, exige muita ruminação de quem está ouvindo, né? Sem dúvida. Continue investigando os dados e ruminando as ideias. A gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo.